Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, gente. Como é que vocês passaram essas semanas aí, esses dias? Bem? Mal? Mais ou menos? Bom. A nossa última aula foi sobre qual tema? Vocês lembram? 10 mandamentos. E quais mandamentos a gente viu? 1, 2, 3 e 4. Qual que é o primeiro mandamento, pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pessoal, só tem uma pessoa participando, eu quero todo mundo. Qual que é o primeiro mandamento? Vamos lá. Amar a Deus sobre Todas as coisas. Qual que é o segundo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quase, esse tá mais ou menos junto com o primeiro. Não é o falso testemunho. Que foi? Não tomar o santo nome de Deus em vão. E o terceiro, qual que é? Pessoal aí do fundo, qual que é o terceiro mandamento, vocês meninas? Guardar domingos e festas. E o quarto? A gente viu até o quarto mandamento na aula passada, certo? Eu vou fazer uma recapitulação breve aqui, mais ou menos, mas eu queria que vocês entendessem o quê? E ó, pessoal, vamos fazer um combinado? Vocês viram que eu mandei mensagem no grupo, não viram? Vocês viram que eu mandei que é uma das aulas mais importantes, não viram? Então, tem que prestar atenção, tá bom? Eu sei que a gente tá cansado, que a gente queria conversar, não sei o que, mas vai ter tempo pra isso no final, tá bom? Agora eu preciso dar total atenção de vocês. Se vocês estiverem conversando, tipo, ali ó, vocês estão conversando, aí eu vou pedir pra vocês tomarem uma água, assim, tá bom? Boa, então vamos lá. A gente vai falar dos 10 mandamentos, mas antes de falar um por um, a gente tem que entender o que são os 10 mandamentos. E o meu pai já falou, a Antonella já falou na aula passada, mas eu quero deixar mais uma vez muito claro o quê? Que os 10 mandamentos, eles não são uma proibição. Eles não são regras. Eles não são mandamentos como se fossem leis, como se fossem nesse sentido negativo. Não. Eu quero que vocês, prestem atenção aqui, esquece a porta. Eu quero que vocês, prestando atenção em mim e sem conversar, que vocês entendam que o quê? Que os 10 mandamentos, ele é uma pista do amor de Deus. Ele é esse caminho do amor de Deus. Jesus, ele fala que ele é o quê? Que ele é a verdade, a vida e o caminho. Quem falou o caminho? Tá certo. Jesus é o caminho. E se ele é o caminho, se a gente segue ele, a gente tem a vida. Se a gente segue Jesus, que é o caminho, a gente tem a vida eterna. Presta atenção aqui, gente. Presta atenção. A gente tem a vida eterna com Jesus. Esse caminho, esses 10 mandamentos, eles são tão lindos. Por quê? Porque não é Deus falando assim, olha, você não me amou, então você vai para o inferno. Olha, você jurou, então você vai para o inferno. Você faltou a missa, então você vai para o inferno. Não é isso. Deus, ele nos ama tanto. Deus, ele te ama tanto, a ponto de morrer na cruz por você, de sangrar até a morte por você. O próprio Deus se entregou por você e ele fala o seguinte: eu amo tanto esse meu filho, eu gosto tanto desse meu filho, que eu quero que ele esteja comigo para a eternidade, que eu quero que ele esteja comigo no céu, para sempre. Os 10 mandamentos, então, eles são essa demonstração de amor. Os 3 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão e guardar domingos e festas, eles são referentes a Deus. Todos esses mandamentos, vocês conseguem ver que é de nós com Deus, certo? Então é amar a Deus, o nome de Deus e a casa de Deus, que é a igreja, que é no domingo, tá bom? O resto, honrar pais, não matar, não roubar, não adulterar, não pecar contra a castidade, não roubar, já falei, mas enfim, todos esses outros, vocês percebem que é relação com o próximo, com o outro ser humano? Então, qual que é o resumo dos 10 mandamentos? O resumo dos 2 primeiros é amar a Deus sobre todas as coisas, e o resumo dos outros 7 é qual? Amar o próximo como a ti mesmo. Vamos lá.
Quero que vocês repitam estas palavras, por favor. Os 10 mandamentos se resumem. Pode repetir. Os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vocês percebem que está escrito amar a Deus sobre todas as coisas? Significa que é sobre todas as coisas? Então quer dizer que eu preciso amar a Deus mais do que a mim mesmo? Sim ou não? Quer dizer que eu preciso amar a Deus mais do que o meu irmão? Quer dizer que eu preciso amar a Deus mais do que meus pais? Eu preciso amar a Deus mais do que os meus melhores amigos? É isso aí. Amar a Deus sobre todas as coisas é sobre todas as coisas. Tudo. Por quê? Tudo é de Deus. Tudo é para Deus. Tudo foi criado por Deus. Deus é maravilhoso. E se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ter essa experiência de amor verdadeiro com Deus, eu quero que fique claro que uma hora vai chegar. Deus vai cuidar de tudo. Vocês vão sentir esse amor profundo por Deus. Vocês vão se apaixonar verdadeiramente por Jesus. Vocês vão se apaixonar de tal forma, vocês vão amar a Deus de tal forma, que é os planos do próprio Jesus, que vocês vão abdicar da própria vida, que vocês vão deixar a própria vida para quê? Para viver para Cristo, para viver para Jesus, para viver para o Espírito Santo, para viver para Deus. São Paulo foi uma prova disso. São Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Todo mundo já ouviu falar de São Paulo, né? Todo mundo. Não é a cidade, não é o estado, não é o time, é o santo. São Paulo, ele viveu de tal forma, e tem um filme de São Paulo muito bom, eu acho que chama Paulo Apóstolo de Cristo. Não sei se vocês já viram, se vocês não viram, eu recomendo bastante porque é muito bom. Paulo Apóstolo de Cristo. Esse filme vai ter uma hora que São Paulo ele vai estar sendo quase morto. Por quê? Porque ele foi perseguido. Ele morreu, sabe como? Decapitado. Arrancaram a cabeça de São Paulo. E ele morreu por quê? Por causa de Jesus. Os romanos gostavam de Jesus, sim ou não? Não. Aí eles começaram a perseguir todos os cristãos, todos os católicos, todos os apóstolos, e falaram assim: ou você renuncia à sua fé, ou você fala que Deus, que Jesus não é Deus, ou você para de acreditar, ou você vai morrer. E o que esses apóstolos, que a gente chama de mártir, o que essas pessoas, esses cristãos, esses mártires fizeram? Eles negaram a fé? Eles negaram a fé, sim ou não? Não. Eles continuaram firmes. E nesse filme, Paulo está quase morrendo, e aí ele vai falar o seguinte: eu morro por aquilo que eu tenho certeza absoluta. Eu só morro por aquilo que eu tenho certeza absoluta do meu amor. E a certeza absoluta dele é em Deus. A certeza absoluta dele é em Deus. E eu quero que vocês sintam isso também. Então, quando aqui fala os 10 mandamentos, é uma regra, sim ou não? Não é uma regra que você fala: eu sou um robozinho e se eu não seguir eu vou para o inferno. Não é isso. Deus não quer que você pense assim. Eu não quero que você pense assim. Não é assim que funciona. Vocês estão conseguindo entender? Então, abra o coração para Deus, porque o amor que Ele tem por você, de se entregar na cruz, é tão grande, é tão maravilhoso. Ele só quer que você ame Ele de volta. Ele só quer isso. É difícil? É difícil. Por que que é difícil? Porque você vai poder fazer tudo o que você quiser? Não. Você vai poder falar sim para todas as suas vontades? Sim ou não, gente? Quero participação. É difícil amar a Deus sobre todas as coisas. É difícil, eu não vou mentir. Mas é tão maravilhoso. A nossa vida melhora tanto. A gente tem um otimismo, tem uma felicidade, tem uma alegria, tem uma liberdade tão grande, que a gente se sente em casa, que a gente se sente completo. Vocês sabem qual que é a dor, a pior dor, a mais insuportável que qualquer coisa pode sentir, que alguém pode sentir? Sabem sim ou não? Sim ou não, gente? Não sabem? Eu vou falar para vocês. A pior dor que alguém pode sentir é
não se aperfeiçoar tanto quanto poderia. A pior dor que alguém pode sentir é ter um destino, é ter Deus, que a gente hoje conhece como Deus, mas antigamente não tinha para os gregos, né? É ter hoje um Deus que fala o seguinte: eu quero você no céu, eu quero você santo, eu quero você perfeito. E a pior dor é você conhecer essa verdade, conhecer que você pode ser muito mais e mesmo assim falar não quero. É a pior dor, porque você não vai conseguir desenvolver todas as suas habilidades possíveis. É como se aquela coisa que foi destinada não conseguisse encontrar a vocação, não conseguisse encontrar esse destino, essa finalidade. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. E qual que é a nossa finalidade? Qual que é a nossa vocação? Ser o quê? Servo do Senhor. Ser servo do Senhor. Em outras palavras, ser santo. Bate no peito, fala assim: a minha vocação. Bate um pouquinho mais forte. A minha vocação é ser santo. Não, é separado as sílabas. É ser santo. É ser santo. Isso aí. A nossa vocação é o céu, ó. O céu não é aqui não. Nossa vocação é lá em cima. O nosso chamado, a nossa finalidade é lá em cima. Por isso que Deus nos dá os 10 mandamentos. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, mas eu quero que vocês tenham de novo. No filme do Rei Leão, tá lá o Simba, ele sobe na montanha e ele fala o seguinte: nossa, pai, o nosso reino é grande. E o que o pai do Simba fala? O nosso reino é grande, mas é tudo que o sol toca. O que o sol não tocar mais é o reino, sim ou não? É a mesma coisa com Deus. Deus é o pai, o nosso pai. Nós somos o Simba, nós somos o leãozinho que vai lá e vê: nossa, que bonito. E aí o leão, ele fala o que pro filhote? Ele fala o seguinte: é bonito sim, mas só é bonito se você estiver aqui dentro. Se você estiver lá fora, vai ser feio. Vai ter escuridão, vai ter frio, vai ter hiena, né? Que vai ter o Scar, que é o tio do mal. Mas ele proíbe o Simba de ir pro lugar escuro? Não, tanto é que o Simba vai, não é? Tanto é que dá todo o rolo do filme por causa disso, porque o Simba desobedece. É a mesma coisa. Deus, ele nos mostra, ele nos segura na mão e ele fala: olha tudo isso, olha a beleza de tudo isso, mas só é belo se você estiver aqui dentro. Mas se você quiser sair, pode sair, mas fique sabendo que eu vou continuar tentando te resgatar, eu vou continuar tentando te salvar. E é isso o papel dos 10 mandamentos. Então, só fazendo uma introdução, que a gente já fez, vou passar mais rápido. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Onde que está isso? Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Todas essas passagens, é uma das passagens que mostra, tá? Tem várias. Segundo mandamento: não tomar o santo nome de Deus em vão. Êxodo 20. Não tomarás o santo nome de Deus em vão. Terceiro: guardar domingos e festas. Lucas 22, e tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E depois que Jesus consagra o pão no corpo e o vinho no sangue, ele fala o que mesmo? Lê todo mundo aqui, ó, daqui para baixo. Aí, ó, Jesus falando: fazer isso, continuar fazendo isso. E quando que a gente faz isso? Domingo. No domingo, não só no domingo, todos os dias, todas as missas, não é? Então, guardar os domingos e festas. E o quarto: honrar pai e mãe. Êxodo 20, de novo, que nem aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, honrar o pai e a mãe não garante só o céu, não garante só a eternidade, mas garante que os seus dias na terra sejam prolongados. Por quê? Porque os pais, eles te abençoam, eles abençoam os filhos, eles cuidam dos filhos. Então, se você honrar o pai, honrar a mãe e abençoar e cuidar deles, os seus anos vão ser prolongados também. Alguém já ouviu essa passagem do jovem rico? Quem já ouviu? Levanta a mão. Jovem rico, jovem rico. Então, para quem não ouviu, eu vou fazer uma pequena encenação. Eu vou pegar o Pedrinho. O Pedrinho vai ser o jovem rico. E eu vou pegar o Pedrão.
Pedrinho e Pedrão. Uma salva de palmas pro Pedrinho e Pedrão. Claramente, o mais jovem dos dois, qual que é? É o Pedrinho. Então o Pedrinho vai ser o jovem rico. Claramente. Enquanto o Biassi, enquanto o primo vai ser Jesus, tá? O que acontece? Teve um dia, Jesus estava andando com seus apóstolos, anda aí, Jesus. Começa a andar com seus apóstolos. Vai abençoando o pessoal. E aí, chegou certa vez um jovem muito rico, vai esbanjando dinheiro, vai. Chuva de money. Um jovem muito rico, ele chegou para Jesus e ele falou o seguinte: dubla aí. Senhor, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? O que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus virou para ele e falou o seguinte: olha, você tem que fazer algumas coisinhas, chamado 10 mandamentos. Faz o número 10 mandamentos. E aí Jesus foi falando um por um. Amar a Deus, amar o próximo, não matar, não adulterar, não sei o que, papapi, papapá. Aí o jovem rico, ele bateu no peito com muito orgulho e falou o seguinte: os 10 mandamentos eu já faço. Ele fala assim: eu sou bonzão, eu já faço os 10 mandamentos. Mas aí ele fala o seguinte: e o que mais que eu preciso fazer? Para ser santo, para ser perfeito, para ser power together da galáxia, entendeu? Aí Jesus, ele chegou para ele, se a moto me deixar explicar, Jesus chegou para ele novamente e falou o seguinte: vai, vende tudo que você tem. Lembra, ele era um jovem pobre ou um jovem rico? Ele era muito ou pouco rico? Muito. Jesus falou o seguinte: vende tudo, faz tudo. Vende tudo. Dá para os pobres. E aí você faz o quê? Vem e me segue. Quando aconteceu isso, o que o jovem rico fez? Vamos lá, palpites. O que ele fez? Falou, nem ferrando. Eu vendi. Ele vendeu os bens? Não vendeu os bens. Por quê? Porque ele estava apegado. E aí presta atenção. Ele voltou cabisbaixo. Fica cabisbaixo. E aí Jesus, ele seguiu o caminho dele. Efeito sonoro, nota 10. Gente, uma salva de palmas para essa encenação maravilhosa. Depois eu pago a propina para vocês, entendeu? Presta atenção, a gente ensinou, foi legal, foi bonito, mas isso acontece com cada um de nós. O jovem rico, ele estava querendo, sim ou não, se entregar para Jesus? Sim. A princípio, no primeiro momento, ele falou: Jesus, o que eu faço para ser santo? O que eu faço? Ele queria sim ou não? Sim. E é com essa mesma empolgação que ele queria. Eu quero ouvir a empolgação do jovem rico. Depois, Jesus, ele falou o seguinte: segue o quê? 10 mandamentos. André, se os 10 mandamentos fossem importantes, Jesus não ia pedir depois para ele vender os bens, sim ou não? Sim. Ou seja, os 10 mandamentos não são importantes, porque basta vender os bens, não é? Ei, vamos, participem. Não, justamente por ser importante, a primeira coisa que Jesus fala: você quer ser santo? Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? 10 mandamentos. Hoje eu estava falando com o meu professor na faculdade, e aí eu estava falando: então, eu vou dar aula de crisma, eu vou dar um encontro de crisma maravilhoso para minha turma maravilhosa. E eu estava falando com ele, a gente estava trocando uma ideia, não sei o quê. Aí ele: do que é a aula? Eu falei: dos 10 mandamentos. Ele começou a rir, porque ele é católico, tá? Mas ele riu e falou o seguinte: eu amo os 10 mandamentos. Não foi um riso caçoando, foi uma risada de alegria. Eu amo os 10 mandamentos. Por quê? Porque eles são um manual da nossa vida. Quem já montou Lego, comprou Lego? Levanta a mão. Quem já teve, enfim. Quando vem a caixa de Lego, o que vem geralmente? Vem o manual, não vem? Vem as instruções. Por quê? Porque... mais alto? Por quê? O que acontece? Sem o manual, você vai saber exatamente o que é para fazer? Ei, presta atenção aqui. Você vai saber o que é exatamente para fazer com as peças de Lego se não tiver manual? Não. Com os 10 mandamentos é a mesma coisa. É o manual da nossa vida.
É o manual da nossa vida. E o meu professor estava falando isso, eu, putz, é verdade. E agora eu quero que vocês fechem os olhos e se imaginem, pode fechar mesmo, fecha os olhos, abre o coração, esquece quem está do seu lado, vira para frente e senta direito. Eu quero que vocês se imaginem, vocês andando, correndo ao encontro de Jesus. Vocês chegam e ajoelham aos pés de Cristo e falam: eu quero ser santo, e fala de todo o coração: eu quero ir para o céu, eu quero estar contigo, por quê? Porque eu te amo. Fecha os olhos e pensa nisso e vê Jesus, o olhar misericordioso de Jesus e a voz suavicíssima dele falando o seguinte: deixa tudo e me segue. Larga, vende tudo e me segue. Abandona a sua vida velha e me segue. O dinheiro, nesse caso, não é do jovem rico que eu estou falando, não é o mal pelo dinheiro, simplesmente. Não é o dinheiro pelo dinheiro que é mal, que Jesus ele veio para tirar o dinheiro das pessoas. Não. O dinheiro, nesse caso, significa o apego. O apego que o jovem rico tinha à vida velha. E fechando os olhos novamente, continua com o olho fechado, Jesus fala: vai, vende tudo, abandona a sua vida velha, abandona essa vida de pecado e me segue. Eu quero saber, neste momento, se vocês estão dispostos a abandonar essa vida de pecado. Não precisa falar alto, continua guardando isso no seu coração, continua fechado no seu coração, só você e Jesus, porque Jesus ele está louco de vontade para você largar, abandonar a vida velha, abandonar o pecado e seguir Ele com todo o amor, sem pensar duas vezes. Ele quer isso de nós, Ele quer isso de você. Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Você vai ser que nem o jovem rico, que falou não, que voltou triste porque estava apegado à vida do pecado, estava apegado à vida mundana? Ou você vai ser que nem São Pedro, que quando Jesus falou assim: larga suas redes, larga os seus peixes, larga a sua vara de pesca, vem me seguir para ser pescador de homem. Pedro na hora seguiu. Quem você vai ser? Você vai ser esse jovem rico ou Pedro? Dá essa resposta para Jesus. E se você não tiver essa resposta ainda, vai pensando ao longo da semana, ao longo dos dias. Você tem sua vida inteira para pensar. Pode abrir os olhos. Essa passagem, esse trecho, é o trecho mais triste do Evangelho. Este momento do jovem rico é o momento mais triste do Evangelho. Mais triste. Por quê? Porque ele estava com a faca e o queijo na mão. Ele já seguia os 10 mandamentos. Ele ia conseguir. Mas aí Jesus falou: vende tudo, larga tudo, me siga, me ama de verdade. E ele falou não. Então amem a Cristo, amem a Jesus. Bom, vamos falar do 5º mandamento. O mandamento é não matar. É muito óbvio que ninguém precisa te falar que não pode matar. Por quê? Porque é óbvio, né? É o que eu sempre falo, os 10 mandamentos, eles fazem parte da lei natural. Ou seja, todo mundo, por natureza, por isso que é natural, sabe os 10 mandamentos. Não precisa ninguém falar, não precisa estar escrito em nenhum lugar, em qualquer época, qualquer cultura, qualquer lugar, qualquer tempo, tudo. Matar é errado, roubar é errado, adulterar é errado. Presta atenção. Tá bom, matar é errado, mas vamos destrinchar isso. Por que matar é errado? Alguém sabe por que matar é errado? Eu vou voltar aqui para vocês não lerem. Porque assim, não, Deus quis, ele falou assim: não, então beleza, já que matar é errado porque eu quis. Porque só existe um sacrifício perfeito. Porque existe só um sacrifício perfeito? É um bom palpite, mas não é muito por isso. É isso aí. Todo mundo escutou, sim ou não? Não? Fala um pouquinho mais alto. Porque se Deus deu a vida, só Ele pode tirar. E agora eu vou passar. Aqui ó, só Deus dá a vida. Portanto, só Deus tira a vida. O que é Deus? Qual que é o poder máximo de Deus? É criar. É dar a vida. É quando Ele cria Adão, Ele sopra nas narinas de Adão e Adão começa a viver, a ter vida. Se
Se só Deus pode dar vida, só Deus controla a vida, certo? Dá para entender isso? Ou seja, nem a minha vida eu controlo. A sua vida você não controla. É o que aconteceu hoje. Eu estava vindo de ônibus para cá, estava lotado, não conseguia nem passar. Eu perdi o ponto, por quê? Porque eu nem cheguei na porta do ônibus. Eu tive que voltar correndo aqui, porque eu pensei que não ia dar tempo. Se eu não controlo nem que horas que eu vou descer do ônibus, por que caramba eu ia controlar o tempo que eu ia morrer ou que eu ia viver? Faz sentido isso? Não faz sentido. Você controla a hora da sua morte? Acorda aí, gente. Você controla a hora da sua morte? Quem controla a hora da sua morte? Deus. Então, se só Deus dá a vida, só Deus tira. Aqui eu coloquei, exceto em legítima defesa. Por quê? Porque legítima defesa, vocês vão ver mais pra frente, mas é porque estão contra a sua vida e você precisa se defender. É uma defesa. Você não está atacando porque você quer. É a única forma de você continuar vivo. Tá bom? Mas depois eu vou falar de legítima defesa. Tá? Segundo ponto. Somos imagem e semelhança de Deus. E pelo batismo somos templo do Espírito Santo. Então, primeiro argumento. Você não pode matar porque Deus que dá a vida e Deus tira? Sim. Mas também você não pode matar porque o cara que você vai matar, ele também é filho de Deus, ele também é templo do Espírito Santo, ele também é imagem e semelhança de Deus. Se você está matando o próximo, você está falando o seguinte: Deus, eu não estou nem aí para a sua criação, eu odeio a sua criação. Por quê? Porque o meu próximo, o meu irmão, o outro, é a criação de Deus, sim ou não? Sim. Se você mata, você fala o seguinte: Deus, eu odeio a sua criação, você é um péssimo criador, e esse cara que era imagem e semelhança tua, eu vou matar. É justo isso? Não. É justo? Gente, estou preocupado. É justo matar alguém, sim ou não? Não, obrigado. Terceira coisa, esse mandamento é referente somente aos seres humanos, aos homens, não para as outras criaturas, como animais ou plantas. Eles têm vida, sim ou não? Animais e plantas? Sim, porque nasce, cresce, reproduz e morre. Mas eles são imagem e semelhança de Deus? Eles têm intelecto e vontade? Não. Então, esse mandamento de não matar não serve para os animais e nem para as plantas. E o André, ele é contra os pets, então quer dizer que eu posso matar pet, é isso? Não. O ponto aqui é o seguinte: você não pode maltratar a criação de Deus, você não pode torturar, você não pode matar sem motivo. Agora, a questão de comer. Eu tenho um boi, eu tenho uma vaca, eu vou matar para eu poder me alimentar, para eu poder comer. Isso é certo ou errado? Vai contra o não matar? Não. Por quê? Porque Deus criou os animais para que a gente pudesse ter o sustento, certo? Então vamos lá. Onde que está na Bíblia isso? Mateus 5, 23, 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia com ele primeiro, com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. André, não entendi nada do que isso daqui tem a ver com não matar. Quem entendeu? Quem entendeu? Tem alguma coisa a ver, a princípio? Sim ou não? Não. Aqui ele está falando de brigar com o irmão. Vocês entenderam o que está falando aqui, né? Vocês entenderam? Ele está falando o seguinte: se eu tiver uma oferenda, se eu tiver uma oferta, um sacrifício, que no Antigo Testamento eles deixavam aos pés do altar, e eu estou brigado com meu irmão, antes de completar o sacrifício eu faço as pazes, eu me reconcilio e depois eu volto. Aqui ele trata de brigas entre pessoas, aqui ele trata de não matar. Por que eu escolhi essa passagem? Vocês vão ver que não matar é muito, muito, muito além de simplesmente não pegar um revólver e atirar na cabeça da outra pessoa. E eu vou listar aqui alguns pecados sobre não matar. E eu vou passar rápido por eles, porque se a gente já viu essa primeira parte, que só Deus dá vida, se a gente viu essa segunda parte, que somos imagem e semelhança de Deus, qualquer coisa que diz respeite isso daqui, vai contra o não matar. Beleza? Então vamos lá. Pecados contra o 5º mandamento: homicídio e assassinato, você matar alguém, independente da forma, independente se for com a mão, com um revólver, com uma faca. Suicídio, você se matar, isso também é um pecado. Por quê? Porque você está indo contra a sua própria vida. Lembra que eu falei? Eu não decidi nem quando eu desci do ônibus. Eu decido a hora da minha morte? Sim ou não? Não. Então, a pessoa que ela tenta se suicidar, ela está tentando contra a própria vida, tá? E se conseguir também, né?
Eutanásia. Quem já viu aquele filme, Como Eu Era Antes de Você? Quem já viu? Que é um cadeirante e aí tem a mocinha lá, que fica cuidando dele. Quem já viu? Esse filme, no final, tem uma eutanásia. O que é eutanásia, André? Eutanásia é quando assim, a pessoa, presta atenção, a pessoa ela está sofrendo e aí ela decide, ela fala o seguinte: já que eu estou sofrendo mesmo, eu prefiro morrer. Então, que é no caso do cadeirante. O cadeirante falou o seguinte: eu não tenho mais propósito de vida, porque antes eu era o boladão e agora eu sou um cadeirante, então eu vou me matar. E como que pode ser eutanásia? Através de injeção letal, que eles colocam droga para você morrer, através de desligar aparelho. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela está ligada a um aparelho, ela está no hospital, em coma, ela só consegue sobreviver por causa de um aparelho. Aí os médicos eles chegam e falam o seguinte: então, eu vou desligar esse aparelho porque está ocupando espaço. Eu vou desligar esse aparelho porque esse cara aqui, ele vai sofrer demais. Pode isso ou não? Você está matando a pessoa. E a eutanásia, ela tem a ver com o suicídio também, tá? Desejo de morte. Você desejar a sua própria morte, ou desejar a morte de alguém, mesmo que você não mate especificamente, já é um pecado. Por quê, André? Não é só não matar? Mas o não matar, ele engloba também todos os seus pensamentos. Os pecados não é só ato. Na missa de semana, que é mais rapidinho, no ato penitencial, a gente fala o seguinte: confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Ou seja, tudo que é pecado, tudo que vai contra os 10 mandamentos, que seja pensamento, palavra, ato concreto ou omissão, que é quando você não decide fazer nada, você se abstém, você ignora, são pecados, sim, que são contra os 10 mandamentos. Então, você desejar a morte é um pensamento de morte, não é? Jesus ele fala o seguinte, vocês vão ver mais pra frente: estava escrito nos 10 mandamentos para não adulterar, para não pecar contra a castidade, mas eu falo mais: aquele que olhar para uma mulher, ou aquela mulher que olhar para um homem com um desejo em segundas intenções, mesmo que não tenha praticado adultério, mesmo que não tenha traído, já está pecando. Jesus não fala isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, se os olhares, os pensamentos, o desejo de morte também entra em não matar. Tanto o seu, quando você desejar a própria morte, quanto do próximo. Aborto e eugenia. Vamos começar com a eugenia, que é menos polêmico. O que é eugenia? Eugenia é o que os nazistas faziam. Então eles chegavam e falavam o seguinte: esse bebê ele tem olho azul, ele tem cabelo claro, ele vai chegar a uma altura boa de, 1,90, então ele é ok. Se não tiver nessas condições, eu vou matar esse bebê. É isso que é eugenia. É você escolher quem vai nascer, quem vai morrer. É você escolher quem vai viver e quem vai partir. Isso é eugenia, isso é errado também. E isso, antigamente, como que era feito? O bebê nascia, a gente via, ele tem as características que eu considero adequada, se não tiver, eu mato esse bebê. Hoje em dia, a gente não precisa esperar o bebê nascer. Por quê? Porque tem um certo negócio chamado aborto, fertilização in vitro, e todas essas, barriga de aluguel e todas essas coisas, que permitem a gente fazer eugenia antes do bebê nascer. Então você vai lá, você fala o seguinte: eu quero que o meu filho, tenha uma genética boa para ele não precisar ir muito na academia, ele já ser forte naturalmente. E aí você vai lá, você vai pegar o gene daquele bebê antes dele nascer. Você vai pegar o gene, você vai mudar aqui, mudar ali, pegar o DNA dele, mudar aqui. Isso é eugenia. Mas eu não estou matando a criança, ela vai viver, só que ela só vai viver com uma característica que eu escolhi. Mas isso é errado, por quê? Porque você não escolhe a vida. É Deus que nos dá a vida. E o aborto? O que é o aborto? Tem 2 tipos. Primeiro, aborto espontâneo. Aborto é quando alguém perde o bebê, tá? Começa aí. Aborto é quando alguém perde o bebê. O primeiro tipo é aborto espontâneo, que é natural. Então, às vezes a mulher ficou doente ou não deu certo a gestação e tem um aborto espontâneo, um aborto natural, que a criança ela vai e acaba morrendo, mas por causas naturais. Isso é pecado? Não. Por que não é pecado? Foi você que matou? Não. Agora, existe o aborto, que é o que a gente está acostumado a ver por aí, que o aborto é você falar o seguinte: eu vou ser irresponsável
na minha vida sexual, mas eu não quero ter as consequências disso. Então, basicamente, o que acontece? Eu vou fazer, vocês sabem o que, com todo mundo que eu quiser, mas na hora de cuidar do filho, na hora da consequência, lembra? Das escolhas, da consequência, da maturidade que vocês têm que ter, na hora de cuidar do filho, eu não vou querer, eu vou abortar. Por quê? Porque meu corpo, minhas regras. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Eu já ouvi, eu ouço várias vezes, né? Aborto é errado, aborto é pecado, porque você está matando a vida inocente. Agora eu quero que vocês parem, prestem atenção em mim. Eu sei que nós jovens, somos jovens, e por sermos jovens, a gente gosta de se comparar. Não é só jovem, seres humanos no geral gostam de se comparar. O que eu vou pedir para vocês, não sei se vocês conhecem pessoas que já passaram por isso, que já fizeram isso, os próximos mandamentos vão ter também. Eu não quero que vocês julguem as pessoas. Eu não quero que você fale assim, não, mas é porque o meu pai, ele não sei o quê. Não, mas é porque eu vi o meu amiguinho da escola que fez não sei o que lá. Não, olha para a sua vida, olha para você. Tá bom? Isso daqui é individual, é um exame de consciência. Eu estou mostrando para vocês o que a igreja fala, que não é a minha opinião, não a opinião dos meus pais, não a opinião do padre, é a igreja. Eu quero que vocês cuidem da sua vida, tá bom? Então, deixem de julgar as pessoas. Então vamos lá, aborto, só terminando o aborto. Aborto em qualquer caso é pecado, é errado, é imoral, porque você está matando alguém inocente. Mutilação, masoquismo, tortura, tudo que... mas voltando, eu não estou matando a pessoa, eu só estou passando a faca no braço do... Não, você está indo contra o mandamento de não matar, você está machucando a pessoa. E se você mesmo se corta, não sei o que, eu sei que existe vários ICs, tem várias questões psicológicas, ou conhece alguém que faz isso, Deus ele vai tratar essa pessoa de uma maneira especial. Mas a mutilação, o masoquismo, a tortura é um pecado. Você está indo contra a sua integridade, a sua totalidade de ser humano. Outra coisa, embriaguez, uso de drogas e gula. Sim, quando você se embriaga, não é tomar vinho, tomar cerveja, não. É quando você se embriaga. Por quê? Porque isso vai afetar seus neurônios. Isso vai acabar te matando. Você vai se prejudicar ao longo do tempo. Assim como o uso de drogas, que eu não preciso nem falar por quê. Porque vai também te matar. E gula. André, se você comer mais do que o necessário, você está pecando contra o quinto mandamento? Tá também. Não estou falando, estou na casa da minha avó. Ela fez um prato cheio, aquela montanhona assim, e eu vou repetir mais um pouquinho para agradar ela, ou porque está muito bom. Eu não estou falando disso. Eu estou falando a pessoa que tem aquela compulsão, que não consegue parar de comer, e isso acaba fazendo mal. Então não pode comer? Não falei isso. O que eu estou falando isso vai contra o quinto mandamento, por quê? Porque te faz mal. Porque o nosso corpo, ele não foi feito para ter tanta comida assim. Vocês estão entendendo? Tá difícil? Boa. Agora, até aqui, até embriaguez, uso de drogas e gula, foi contra o corpo. Ofensa com S. A partir de agora, vai ser contra a alma. Então, quando você ofende alguém, tem ódio ou xinga alguém, mesmo que, não estou matando, isso está causando a morte da alma da pessoa. É como se você estivesse falando o seguinte, eu vou matar essa pessoa para mim. Ferir o corpo ou a alma, morte interior ou, enfim, instigação e motivação. Isso daqui é bem curioso, por quê? Se você motiva, se você instiga, se você apoia qualquer uma dessas coisas, você também está pecando. A gente também está pecando. Então, eu sou a favor da morte do fulaninho. Você está pecando? Eu sou a favor da eutanásia do ciclano. Está pecando também. Eu sou a favor do aborto. Você está pecando também. Não é só praticar, é apoiar. Eu sou a favor de uso de droga. Isso é pecado. Tá? Todos esses e alguns outros também
entram no não matar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tá confuso? Mesmo? De verdade? Tá bom. Deixa eu ver aqui a oração. Dependendo a gente abre para pergunta, mas não vai dar não. Vamos continuar. Depois, no final da aula, a gente abre para pergunta. Agora, a gente vai falar sobre o 6º e o 9º mandamento. O 6º mandamento, qual que é? Pode falar alto. 6º mandamento, não pecar. E o 9º mandamento? Não cobiçar a mulher do próximo. Porque o 7º e o 8º a gente vai falar na aula que vem. Então, antes de saber o que é um pecado contra... Antes de saber o que é um pecado contra... A gente precisa saber o que é a castidade. Vamos lá. Então, o que é a castidade? No Catecismo da Igreja Católica, que é o livro amarelinho que vocês ganharam, presta atenção. No parágrafo 2337 está escrito o seguinte: a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem. A virtude da castidade comporta, portanto, na integridade da pessoa e na integridade da doação. Vocês ouviram várias vezes a palavra integridade, que eu acabei de ler, não foi? O que é integridade? O que é íntegro? Completo. Íntegro é total, é inteiro, certo? Então, quando ele fala o seguinte, a virtude da castidade é, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação, ele fala o seguinte: se você é casto, se você tem a castidade, você é uma pessoa completa, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa feliz, em outras palavras. Lembra que eu falei? Se você é perfeito, se você vai se aperfeiçoando, se você vai se complementando, você vira feliz, porque é a nossa vocação, a nossa finalidade. Ou seja, alguém que é casto, ele é completo. Alguém que é casto é íntegro. É o cara de respeito. Alguém que não é casto não vai ser íntegro. É como se tivesse uma parte faltando da pessoa. Para explicar melhor o que é castidade, porque pode ter ficado confuso na cabeça de alguns, o que é isso daqui? Fala alto, gente. Mona Lisa. Onde que a Mona Lisa está? Na França. Que museu? Louvre. Boa. A Mona Lisa, se a gente pegar só o quadro, ela é muito bonita, é um quadro muito bem pintado, é um símbolo da arte, certo? Todo mundo já viu essa imagem, então é um símbolo de arte, não é? Quanto que vale esse quadro? É precioso? Vale muito, não vale? Claro que vale. Então, se vale muito, eu vou deixar ele no cantinho assim, no chão? Se vale muito, eu vou deixar ele na parede sem nenhuma proteção? Não. Por quê? Porque vale muito. Se vale muito, vai ter vidro blindado, vai ter um espaçamento aqui para que não pode ultrapassar esse espaço. Se algo é valioso, ele vai ter barreiras, ele vai ter proteção. Todo mundo de acordo? Sim ou não? Um banco, se não tivesse coisa de valor no banco, ia ter cofre com senha, com cadeado, com não sei o quê? Não, por quê? Só tem porque é valioso. Se um dinheiro, se uma obra de arte é valioso e precisa de tudo isso, quanto mais a nossa integridade, a nossa completudicidade. Entendeu? Inventei uma palavra aqui. Quanto mais a nossa integridade humana. Vocês estão entendendo que se algo é valioso, precisa de proteção. Amém? A sua castidade é valiosíssima. Castidade não é só, não, eu não vou fazer sexo. Não é isso. Eu acabei de ler. É a integridade. É você ser perfeito em todas as suas capacidades humanas. Isso é a castidade. Primeiro, antes de tudo. Então, se é tão valioso, tem que ser protegido, assim como a Mona Lisa. Vocês estão entendendo por que tem esse mandamento? Não pode pecar contra a castidade porque Deus ele não gosta da revolução sexual? É por isso? Também, mas não é só por causa disso. É porque é o seguinte, Deus, ele te fez tão precioso, ele te fez tão preciosa, ele te deu uma vocação, uma felicidade, uma santidade tão grande que pode florescer dentro de você, que ele fala o seguinte:
Cuida disso, rega essa planta. Não deixa que os corvos venham. Bota um espantalhozinho assim para espantar. Sabe? Quando um jardineiro ele vai cuidar da horta dele, aquilo é valioso para ele, não é? Aquelas sementes, aqueles frutos. Ele vai deixar lá para os passarinhos comer? Não, ele vai colocar um espantalho, ele vai colocar uma grade, ele vai colocar uma proteção. Deus está falando isso. Rega essa castidade, rega essa integridade. Então vamos lá, vamos falar dos planos de Deus. O sexo, a relação sexual, ela só é planejada, ela só é querida por Deus se ela for dentro do casamento entre um homem e uma mulher, aqui faltou A, que prometem fidelidade até a morte diante do próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? Se não tiver dentro do casamento essa relação sexual, ela é aprovada por Deus? Não. Se não tiver dentro do casamento, ou se for uma traição, ela é aprovada? Não. Mas também ela tem que ser depois do casamento. Não pode você, antes de casar, ter relação sexual. Por quê? Porque é dentro do casamento. Entre um homem e uma mulher. Isso significa o quê? Que pode ser trisal? Pode ser relacionamento aberto? Não. O plano de Deus é um homem e uma mulher. E é um o que aqui? O que está depois do um? Leiam. O que está depois de uma, no caso? Mulher. Ou seja, tem que ser um homem e uma mulher. Qualquer coisa que for fora de um homem e uma mulher, não está certo no plano de Deus. Não é isso que Deus quer. Prometem fidelidade, ou seja, eles devem ser fiéis até a morte. O que é essa união, essa relação sexual dentro desse quesito? É a união total do corpo e da alma, é a entrega do casal. Pessoal, no relacionamento, num casamento, numa relação sexual, a entrega total do noivo para a noiva e da noiva para o noivo. Assim como existe uma entrega total de Jesus pela igreja e da igreja por Jesus. Se Jesus não tivesse se entregue totalmente na cruz, a gente teria esse sacrifício da nova e eterna aliança? Não. Presta atenção, gente. Olha aqui, é importante. Para de conversar. Jesus, ele se entregou totalmente. E se a igreja, ela vira e fala o seguinte: reconheço que você se entregou, mas eu não estou querendo muito não. Se a igreja não se entregar, tem essa união? Sim ou não? Não. A mesma coisa aqui com o casal. A relação sexual, ela tem duas funções. Leia aqui, função e... O que é unitivo? Vem de unir. Ou seja, para o homem e a mulher que estão dentro dessas circunstâncias, dentro do casamento, prometendo fidelidade, papapi, papapá, o sexo, a relação sexual, ela tem a função de unir o casal. Une o homem e a mulher. E a função procriativa, qual que é? Procriar, ou seja, ter filhos. Ou seja, toda relação sexual planejada por Deus tem que ter essa liberdade para uma vida, essa abertura para procriar, para ter filhos. Vocês estão entendendo? Qualquer coisa fora disso também é pecado, porque não é o plano de Deus. Ou seja, se eu estou fazendo o sexo só pelo unitivo, só para unir, ou seja, só para sentir uma sensação boa, eu vou sentir prazer e beleza, não estou nem aí. Tá certo? É no plano de Deus isso? Por quê? Porque tá só unitivo. Cadê o procriativo? E agora, se eu fizer, eu vou só querer saber dos filhos e eu não vou nem ligar pro meu parceiro. Eu não vou nem ligar pra minha noiva, pro meu marido. Tá certo também isso? Não. É os dois juntos. Se os dois não estiverem juntos, não é planejado por Deus. E junto com o procriativo vem a abertura à vida. Por quê? Aqui tem uma palavra que significa cocriação. Significa com alguém, junto com alguém, e criação é criação. Então, o casal, quando eles têm a relação sexual, eles são co-criadores, eles criam junto com Deus. Deus, ele fala o seguinte: eu tenho o poder de dar vida, sim ou não? Mas ele fala o seguinte: a partir dessa relação sexual sonhada por mim, planejada por mim, vocês vão ser co-criadores, vocês são co-participantes do plano da vida. Vocês estão entendendo?
Tá difícil? Se tiver qualquer coisa fora disso daqui, é um plano de Deus? É sonhado por Deus? Não. A gente vai ver mais pra frente. E agora eu vou falar de castidade para santidade. Agora, o que tem a ver com a nossa santidade? Somos seres humanos. Não somos? Mexe assim no seu braço, toca no seu braço. Todo mundo tá tocando o braço? Então agora toca a cabeça. Vê se tem cabelo ou se tem pouquinho que nem eu. Agora toca sua bochecha. Massageia sua bochecha. Agora pensa no seu nome. Pensa no seu nome. Você é um ser humano? Sim. Se você é um ser humano, você tem sentimentos? Gente, você tem sentimento? Se você tem sentimento, você tem coisas que você prefere e coisas que você não gosta? Existem coisas boas, coisas que dão prazer, que nem um prato bom de comida, que nem tomar uma coquinha gelada no verão. Existem prazeres na vida? Sim. Assim como existem prazeres da comida, da bebida, existe também o prazer sonhado por Deus, que é o prazer no sexo, que é o prazer na relação sexual. E é normal. A igreja não está falando o seguinte: não, somos contra sexo, somos contra o casamento. Não. A gente está falando o seguinte: é lindo isso, é maravilhoso, só que dentro das condições. Quais são as condições? Essas daqui. Dentro do plano de Deus, a relação sexual é maravilhosa. Por quê? Porque você está conseguindo criar uma vida. Você participa junto com Deus na criação. Isso é algo maravilhoso, isso é algo magnífico. Isso é tão magnífico, Deus ele falou o seguinte: eu vou dar o prazer nessa relação. Então, presta atenção, ter relação sexual é prazeroso? Sim. E não tem problema falar isso. Deus sonhou assim, Deus quis assim. Mas, se é prazeroso, se é bom, nós seres humanos somos inclinados a fazer isso. Pela concupiscência, pela nossa tendência a fazer só o que a gente quer, só o que é bom, só o que é prazer. Então, a castidade não é você parar de desejar. A castidade não é você falar o seguinte: não, então eu vou mudar a chavinha aqui, então o sexo é ruim. Não. A castidade não é você falar o seguinte: eu estou com uma pessoa que eu gosto e eu vou parar totalmente de pensar. Não. O que é castidade? É você, mesmo com esse sentimento que você não controla, você chegar e falar o seguinte: eu estou sentindo isso, mas não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Por quê? Porque eu não sou que nem o jovem rico. Eu vou abdicar da minha vida velha. Eu vou largar a minha vida velha para seguir a Deus por amor a Deus. Vocês estão conseguindo compreender isso? Sim ou não? Vocês estão conseguindo entender? A castidade na santidade não é parar de desejar, pois somos seres humanos. Só que o ponto é: se não é parar de desejar, então eu vou continuar sentindo isso, eu não vou fazer nada para lutar? Sim ou não? Você vai falar: ah não, já que é natural, já que é do ser humano, já que é prazeroso, já que é bom, eu vou deixar a vida me levar, deixar a maré me levar? É isso? Não. A gente tem que fugir do pecado, de qualquer tipo de pecado. Mas os santos da igreja, eles falam que a fuga do pecado contra a castidade, ela não pode ser qualquer uma. Você não pode se achar o brabo, se achar o bonzão, a boazona e falar o seguinte: Deus é mais, eu estou na paz aqui, então eu não vou cair no pecado. Não, pecados contra a castidade, todos, tá bom? Todos os pecados, mas principalmente os pecados contra a castidade, a gente tem que fugir do pecado, não é lutar contra o pecado. Não é assim: eu estou recebendo uma tentação, então eu vou continuar lá até eu provar que eu sou bom, que eu consegui vencer a tentação. Não, você vai fugir da tentação. Você vai falar o seguinte: eu não posso com esse pecado, eu vou embora. Santos da igreja falam isso, santos da igreja fazem isso. Por quê? Porque, André, então você está falando que santo sente prazer sexual? Sente. Vocês vão conhecer a história de São Francisco de Assis, que eu vou contar aqui rapidinho. E é muito da hora o que ele fez, tá bom? Mas só lembrem que Deus, ele dá uma cruz suportável. Deus, ele nunca vai chegar e falar o seguinte: você aguenta
essa cruz, então eu vou dar uma cruz mais pesada. Você aguenta suportar esse tipo de pecado, então eu vou dar um pecado mais pesado. Não. Deus ele vai te dar um pecado proporcional ao que você pode carregar, ao que você pode segurar a sua vontade. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. O que São Francisco de Assis fez? Ele estava andando na rua, de boa. Aí teve um dia que passou uma mulher mal vestida, chamou a atenção de São Francisco. Por quê? Porque São Francisco é um homem, é um ser humano, né? Aí, São Francisco, o que aconteceu? Ele olhou, ele sentiu a vontade. Quando ele sentiu a vontade, ele ficou, nossa, mas que mulher bonita, eu estou imaginando coisa. Ele ficou matutando isso na cabeça? Sim ou não? O que vocês acham? Não. São Francisco, ele é santo. Então assim, ele pode sentir o pecado, sentir a tentação? Pode. Mas ele não vai cair na tentação. Então quando passou essa mulher mal vestida, ele olhou para ela, ele falou, nossa, que mulher bonita. Ele não ficou pensando nisso. O que ele fez? Ele viu, ele estava passeando, tinha uma roseira do lado, tinha uma plantação de rosas, e para quem não sabe, rosas têm espinhos. E aí ele fez o seguinte, olha que mulher bonita, e se jogou no espinho, falou o seguinte, eu não vou cair nessa tentação, eu vou fugir do pecado, eu vou fazer o seguinte, eu tô vendo uma situação que pode me levar ao pecado, eu vou pular aqui. Outras vezes, que eu não escrevi no slide, mas às vezes quando ele sentia essa tentação, principalmente contra a castidade, ele ficava lá, não, eu sou bom, eu vou vencer a castidade, eu vou vencer a tentação. Não, ele pegava um monte de gelo, tacava numa banheira e se enfiava ali na banheira de gelo. Ele falou assim, eu não vou sentir isso, eu não vou compactuar com o pecado. Então, é isso que eu quero que vocês entendam aqui, ó. Os espinhos da roseira é a nossa vida. Eu quero que vocês, quando tiver uma tentação, seja do sexto mandamento, ou seja de qualquer outra, não precisa literalmente se tacar na roseira. Se você fizer isso, São Francisco de Assis vai falar, ele está conhecendo a minha história, entendeu? Somos parça. Mas não precisa fazer isso. O que precisa é você sair do pecado, fugir do pecado. Vocês estão entendendo? Em Mateus 19 está escrito o seguinte, assim, eles, que é o homem e a mulher casados, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Todo mundo lê do portanto. Portanto, ninguém separa. Vocês vão ver mais pra frente isso daí, nos pecados que eu vou listar. Mas o que está falando aqui? O homem e a mulher casados, eles não são duas pessoas diferentes, indiferentes. Eles são pessoas unidas. E se Deus que uniu essa pessoa, alguém pode separar? Porque Deus que uniu, não foi um ser humano. Vocês estão entendendo? Então, aqui a gente vai falar dos pecados contra o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Aqui a gente vai falar dos pecados contra o nono mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. Qual que é a diferença dos dois? Não pecar contra a castidade são os atos concretos, que vocês vão ver aqui. Isso tudo é não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade é você chegar lá e fazer alguma coisa concreta que vá contra a sexualidade. Certo? Beleza? O não cobiçar a mulher do próximo, ele tem a ver mais com os pensamentos, com os olhares, com as intenções por trás. Vocês estão entendendo que existe uma diferença, certo? Uma é ato concreto e uma é pensamento. Mas ambos são pecados, não são? Então são pecados e a gente tem que o quê? Batalhar o pecado? O que precisa fazer? Fugir do pecado, se jogar na roseira, se jogar no espinho, é isso, se jogar no gelo. Então vamos lá. Não pecar contra a castidade. Primeiro ponto, hedonismo. O que é hedonismo? É você viver pelo prazer. É você viver pelas suas vontades. Fala assim, eu vou fazer tudo que me dá na telha, porque eu sou mais eu, beijinho no ombro, e é isso. O hedonismo, você não se entrega como Jesus se entregou. Vocês estão prestando atenção? Presta atenção, para de falar. Olha pra frente. Quem está dormindo, acorda. Quem está com a cabeça encostada, levanta. Presta atenção. O hedonismo, ele surge há muito tempo atrás. Muito tempo atrás.
Desde sempre praticamente existiu esse culto ao prazer, esse culto a eu vou fazer minha vontade e Deus que se dane. Sempre existiu. Mas principalmente isso existe depois de um eventozinho chamado Revolução Sexual. E que está presente até hoje. Por quê? A Revolução Sexual ela chega e fala o seguinte: esquece tudo que existia, tudo que é tradicional da relação sexual, do casamento, do não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele fala o seguinte: a partir de agora, todo mundo pode fazer o que quiser, todo mundo é o que quiser, todo mundo faz com quem quiser. Deus, ele fala isso? Não. A modernidade, os tempos atuais, eles têm esse problema de hedonismo, de culto ao corpo, culto ao prazer, culto ao vou fazer o que quiser, porque meu corpo tem minhas regras, eu vou fazer o que quiser porque ninguém pode, isso daí é politicamente correto, isso daí é pipipi, papapó. Todos os pecados aqui, por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, e por isso que eu mandei hoje na mensagem, essa aula é extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Porque não matar é óbvio que é errado. Não roubar é óbvio que é errado. Mas esses pecados contra a castidade deveria ser óbvio também, mas não é, porque a modernidade fala que está tudo bem. Quantas vezes vocês já ouviram alguém falando o seguinte: não, porque eu traí a minha esposa, mas está tudo bem? Ou quantas vezes vocês já ouviram falar assim: não, porque eu tenho uma menina que eu sei que está namorando, mas eu vou olhar com segundas intenções. Quantas vezes? Muitas. Muitas. Por quê? Porque a modernidade, essa péssima modernidade, essa péssima sociedade, ela fala o seguinte: tudo pode, tudo pode. Não é tudo pode, não é isso. Existem coisas que podem, sim, e existem coisas que não podem. Ah, mas tem que respeitar, Jesus falou para respeitar. Tá certo, tem que respeitar sim. Tá, muito parabéns, respeito a pessoa. Eu não vou xingar a pessoa porque ela fez coisa errada, eu não vou maltratar, não vou matar ela, mas o que ela fez está errado. O que essa pessoa está fazendo está errado. E se eu falar não, não está errado, o que acontece? O que acontece quando eu falo não, não está errado? Eu entro no erro também. Vocês estão entendendo? Existe um certo e existe um errado. Isso é fato. Então, outros pecados de não pecar contra a castidade: formas de sexo que impossibilitam a gravidez. Lembra que eu falei que tem que ser unitivo e procriativo? Precisa possibilitar a gravidez. Ah, mas André, aquela mulher é estéril, ou aquele homem, ele é infértil. Não tem problema. Por quê? Porque isso não é por sua própria culpa que você não está querendo uma forma de vida. Mas todo ato que não possibilite ter uma gravidez, de todas as formas, de qualquer forma, é pecado sim. É pecado sim. Outra coisa que tem a ver com isso de impossibilitar a gravidez: homossexualismo. Ah, mas André, pode dar polêmica porque não sei o que. É o que eu acabei de falar. A gente respeita as pessoas. A posição da Igreja Católica é o seguinte: você é bem-vindo na igreja para a questão do homossexual. Por quê? Porque a gente ama todas as pessoas, independente da raça, independente do sexo, independente da religião. A gente ama todos. Os católicos a Igreja Católica tem esse nome por quê? Porque católico significa universal, significa total, para todo mundo. Ou seja, todos a gente ama, todos a gente fala: vem para Deus, eu quero que você venha para Deus, presta atenção, eu quero que você esteja perto de Deus. Mas tem coisas que não é da pessoa, mas que são erros. Então assim, é a mesma coisa de você chegar e falar o seguinte: o meu irmão faltou na missa. Eu vou deixar de amar o meu irmão porque ele faltou na missa? Mas faltar na missa é errado, não é? Ou vou pegar outro exemplo. Um de vocês chegou e brigou com seus pais, desrespeitou, xingou seus pais. A igreja vai falar o seguinte: não, você vai para o inferno, você não tem arrependimento, não te quero mais aqui, vou fechar a porta para você? Não, a gente ama ainda aquela pessoa, mas o que ela fez foi errado, sim ou não? É a mesma coisa aqui. Todos esses pecados, eles têm em volta, todo pecado,
tem volta, tem cura. E a cura é através da confissão, a reconciliação, a penitência. Então, quando eu falo que o homossexualismo, eu não falei o homossexual. Não é a pessoa que pratica isso que é o problema, mas é o pecado em si. Por quê? Porque impossibilita a gravidez. No plano aqui, ó, dentro do casamento, homem e mulher, procriar, não existe isso. Outra coisa que também impossibilita a gravidez: anticoncepcional, métodos contraceptivos. Então você tomar pílula, tem o DIU lá, tem o, deixa eu ver, camisinha, isso tudo é pecado. Por quê? Porque são formas de sexo que impossibilitam a gravidez. Você está abertamente falando o seguinte: eu vou fazer sexo, eu quero o prazer, eu quero o que é bom, eu quero me dar bem, mas a consequência eu não estou nem aí, mas a responsabilidade eu não estou nem aí, mas o plano de Deus eu não estou nem aí. Outra coisa: divórcio, adultério, traição, poligamia. Divórcio é quando um homem e uma mulher que estão casados na igreja, eles se separam. Adultério é quando é uma traição. E poligamia é o quê? É você ter várias esposas, vários maridos, tipo relacionamento aberto hoje em dia. Porque eu acho que não existe poligamia. Só nos árabes, né? Eles devem ter isso daí. Muçulmano, tudo mais. Mas enfim, aqui no Brasil não é muito uma realidade. Mas por que tudo isso é pecado? Porque a partir do momento que eles estão casados, eles são um só. O que está escrito aqui? Leiam por mim. Pode ler, gente. Portanto, se ninguém separa, não é uma carta de divórcio, não sei nem se é o seu termo, mas não é um divórcio que vai separar, não é o adultério que vai separar. Vocês estão entendendo? Isso tudo é pecado grave, tudo isso daqui. E a gente vê o que? Normalização. Hoje em dia é normal tudo isso que eu estou falando. Hoje em dia tá ok, não tem problema. Assim como a questão do aborto, no não matar. Fornicação, prostituição. Prostituição todo mundo sabe. Mas fornicação, o que é fornicar? É você fazer sexo antes do casamento. É você ter o prazer sem ter o vínculo, sem ter a fidelidade. Ah, mas por que isso é errado? Ah, mas o casamento não é tão essencial. É sim. Por quê? Porque o casamento não é só a união, não é só uma troca de alianças, não é só a união de um homem e uma mulher corporalmente, não. É Deus que Ele está fundindo as almas. É como se Deus fosse um ferreiro. Ele pega um pedaço de metal, pega um outro pedaço de metal, coloca na forja, coloca no fogo e derrete os dois para que os dois formem um metal só. Vocês estão entendendo? Então, quando você fornica, que é o sexo antes do casamento, que é quando você está namorando, mesmo noivo não pode fazer sexo, porque não está casado. Solteirão não pode, porque isso é fornicação. Outra coisa, masturbação e pornografia. Por que isso daqui é pecado? Porque não tem vários dos aspectos aqui. Primeiro, não é dentro do casamento. Segundo, não tem uma mulher ou não tem um homem. Terceiro, não tem fidelidade. Quarto, não procria. Ou seja, isso é um dos piores que podem acontecer. Por quê? Porque não respeita nada do plano de Deus. Isso é você sozinho, que depois você vai sentir um prazer momentâneo e vai sair depois. E acabou. Masturbação e pornografia tem muito impacto nos dias de hoje. Tem muito impacto na sociedade moderna, que é o que eu falei. Ah não, isso é normal. Ah não, todo mundo faz uma vez, não sei o quê. Não. Isso é pecado. Isso vai contra os planos de Deus. Não faz isso. Por quê? Porque além de ter muitos estudos que mostram que isso atrofia o seu cérebro, que isso é prejudicial para a sua saúde, para a sua relação com as outras pessoas, além de tudo isso, você não vai conseguir chegar à sua perfeição. Não vai conseguir chegar ao céu. Isso tudo é muito grave. Outro, ficar e toques impróprios. Então quando você fica, todo mundo sabe o que é ficar, né? Não precisa ficar explicando, né? Também, tá. Você ficar com todo mundo, você vai numa festinha, você começa a ficar com todo mundo, passar o rodo em geral, isso é pecado também. Por quê? Porque tá sem
a fidelidade, está sem um compromisso. Cadê o compromisso? Você fica 5 minutos com uma, depois mais aqui com outra, não sei o quê, e para as meninas é a mesma coisa, tá? Ficar é errado. Ah, mas André, então você está falando que se rolar um beijinho antes do namoro é pecado? Não dependendo da situação. Vamos supor, tem um menino, uma menina, eles estão conversando, ele vai deixar ela em casa, e aí ela tá lá toda apaixonadinha, ele tá apaixonado por ela também, e aí tá rolando o clima, ela vai lá, dá um beijo nele e foge envergonhada para casa. Imagina, isso é pecado? Não, por quê? Porque já tem um afeto, já tem um carinho, eles já vão namorar, entende? O que não pode é passar o rodo em geral, eu vou pegar todo mundo. Vocês estão entendendo? Isso não pode. E toques impróprios, que aqui, né? Qualquer toque que não seja adequado também é pecado. Agora vamos falar sobre não cobiçar a mulher do próximo. Primeiro, olhares, palavras e pensamentos. Tudo isso, se você pensar em trair, se você pensar, nossa, que mulher bonita, nossa, que homem fortão, nossa, que isso, nossa, que aquilo, e você fica matutando essas coisas, fica olhando para lugar que não deve, fica falando palavras, você fica muito galanteador com a pessoa, você fica falando coisas inadequadas, isso tudo é contra não cobiçar a mulher do próximo. Outra, violar a modéstia e ser ocasião de pecado. André, presta atenção, tá acabando. André, o que é modéstia? Os youtubers, influencers, instagramers católicos vão falar que o quê? Que modéstia é você não usar roupas curtas, tá? Mas não é só isso. A modéstia é você ter um modo de agir segundo a castidade. Lembra que eu falei? Castidade não é só sexualidade, é sua integridade como pessoa. Então, a pessoa modesta, ela é uma pessoa que a fala dela é uma fala santa, o pensamento dela é um pensamento casto, o olhar dela é um olhar bom. A roupa também vai refletir nisso, mas não é só a roupa, tá? Mas inclui roupa também. Então, aquelas pessoas, eu vou falar para os homens, depois para as mulheres. Aqueles homens que usam a calça, a calça começa aqui, ó, mostra a cueca tudo daqui até aqui, ó. Isso daí tá falta de modéstia. Arruma um cinto, pelo amor de Deus, existe tecnologia para isso, graças a Deus. Você tá passando lá com o cara com a regatinha aqui, ó. O problema não é usar a regata, mas é o que você vai... Você está fazendo isso para chamar atenção? Você está fazendo isso para atrair olhares? Agora eu falei dos homens, vou falar das mulheres. Mulheres que usam shortinho, shorts invertido aqui, vem? Os shorts, não tem nem na coxa, pega o short, não sei nem como que é isso. Vai de topzinho, roupa transparente. Tudo isso vai contra a modéstia. Por que você está fazendo isso? Sendo que a sua Mona Lisa, sendo que a sua obra de arte tem que ser protegida. Você não vai ficar mostrando para todo mundo. Para quê? Para que ficar mostrando seu corpo? Seu corpo é sagrado, seu corpo é de Deus. Presta atenção, gente, presta atenção. Seu corpo é de Deus, seu corpo é sagrado. Não fica vulgarizando, não fica chamando atenção à toa. Outra coisa, ser ocasião de pecado, que vai junto com a modéstia. Então assim, você pode nem estar tanto com a intenção de pecar, mas você saiu com shortinhos que você assim, já está ligada que pode atrair olhares de homem e esses homens podem cair no pecado. Quer dizer que eu pequei? Sim. Por quê? Porque assim como você apoiar o aborto, você apoiar o desejo de morte, você apoiar já basta para ser pecado, você também ser ocasião de pecado para o outro também é. Você tem que tomar cuidado sim com as roupas que você veste. E é isso que eu estou falando. Muitos de vocês podem estar falando, nossa, que absurdo, o André quer mandar na roupa que eu estou vestindo, a igreja é retrógrada e machista e não sei o que. Não! O que eu estou falando é tão lindo, é tão precioso, é tão valioso, é tão puro o nosso corpo, por sermos templo do Espírito Santo, por sermos morada de Deus que morreu, que se fez carne e morreu e ressuscitou por nós. É tão bonito isso, que você não deveria vulgarizar, que você não deveria ficar com todo mundo, que você não deveria fazer sexo antes do casamento, que você não deveria ver pornografia, se masturbar. Não é porque a igreja é chata, é bobona, não.
É porque a igreja, ela percebe o valor que cada pessoa tem. E esse valor, eu falo o seguinte, é precioso demais para ficar aberto para qualquer um. Proteja que nem a Mona Lisa, proteja que nem o espantalho na plantação. Outra, danças sensuais, videozinho no TikTok que tem essas dancinhas, livros, você tá assim, tá no livro, ou filme, que tem uma cena, ou música que provoca, que é algo que você sabe que você vai cair, não sei o quê. Mano, custa o quê? Pular uma cena de sexo no filme. Mano, você vai perder 30 segundos de filme, que não vai ter fala nada, não vai mostrar nada. Ah, você tá lendo um livro, e apareceu uma coisa assim, tá escrito uns negócios mais ou menos, uma cena muito, né? Cara, pula o parágrafo, pula a página, sei lá. Música, você vai ouvir música, tipo assim, que vulgariza a mulher. Quantas vezes eu vejo mulheres, meninas, e muitas vezes novíssimas, e aí estão falando, senta e não sei o que, e fala, mano, o que é isso, velho? Você é mulher, você tem que defender as outras mulheres. Não é assim que funciona. Se está vulgarizando uma mulher, defenda. Você tem que defender como mulher. E você que é homem, tem que também defender as mulheres que estão passando por isso. Porque acontece, mulher vulgarizada, mulher que mostra o corpo só para chamar atenção. Tem muitos de vocês, e eu sei disso porque na sociedade é o que acontece, que são carentes de atenção. Muitas vezes não receberam, presta atenção, não receberam acolhimento dos pais, muitas vezes tiveram um relacionamento ruim, muitas vezes sofreram por coisas terríveis. Mas Deus está te falando nesse momento, o Espírito Santo está falando nesse momento, muda de vida. Por quê? Porque isso só vai atrair olhares do mundo, e não o olhar do nosso pai, do nosso paizinho. A gente não quer condenar você, a gente não está aqui para falar você vai para o inferno porque você fez isso e aquilo. Não, a gente fala, muda de vida, não seja que nem o jovem rico, não seja, está acabando, eu prometo. Vocês estão com a oportunidade de conhecer, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a Deus, de amar a Deus de todo o coração. Então amem, ama a Deus. Desejar pessoas comprometidas ou solteiras, tá? Se você está desejando uma pessoa que namora, você é talarico. Primeiro, que você né? Pelo amor de Deus, vai talaricar, né? Segundo, se não são pessoas comprometidas, são pessoas solteiras, mesmo assim, você não pode ficar desejando com segundas intenções. Se você quer namorar com a pessoa, conversa com ela, tenha coragem de falar com ela. Os meninos, tem menino aqui? Tem menino solteiro aqui? Não precisa responder, mas se vocês tiverem, em vez de ficar vulgarizando as mulheres, em vez de ficar assim, não, eu quero fazer coisas inadequadas com ela, eu tô pensando em coisas... Não, mano, tem coragem, vai lá falar com ela, vai ter um namoro santo, vai ter um casamento santo. As meninas também, que ficam atrás de atenção, que ficam atrás de tudo isso, meu, pra quê? Vai atrás de um cara de valor, um cara de respeito, um cara que tem os mesmos valores que vocês. Objetificação do próximo, tanto dos homens quanto das mulheres, porque geralmente a gente fala, objetificar as mulheres, sim ou não? Sim, mas muitas vezes tem mulher que não é santa, porque eu sei que nem todas as mulheres são santinhas, que também objetifica homem. Então, objetificar o próximo, toma cuidado. E, volto a dizer, motivar ou apoiar, tudo isso daqui também é pecado. Você apoiar formas de sexo que possibilitam gravidez, anticoncepcional, homossexualismo, o divórcio, prostituição, masturbação, olhares, tudo isso, você também está pecando. E aqui, por fim, só um slide sobre o namoro santo. A gente, vocês, estão na idade de namorar. Eu não vou falar, alguns são muito novos, mas é questão de jovens. Jovem, tá com o hormônio à flor da pele, tá assim, tá com vontade, e não tem problema. Lembra que eu falei que não tem problema? O ponto é, busquem alguém, se vocês forem buscar, se vocês tiverem essa vontade de namorar, busquem um namoro santo, pelo amor de Deus, porque assim, a gente, nós todos, amamos muito vocês, gostamos muito de todos vocês aqui, muito, e a gente não quer que vocês se percam à toa. Eu não quero que você, menina, veja o cara que bate o checklist do Príncipe Encantado e fala assim, eu vou ficar com o cara
E depois ele é um escroto. Eu não quero que você, menino, fique com uma menina só porque ela tem um corpo bonito, um cabelo bonito, um rosto bonito, e depois ela vai te levar pro buraco. Eu não quero ver isso acontecendo. Então tenha um namoro santo. Escolha um parceiro católico. Por quê? Porque essa é a escolha mais importante da vida. Mais do que o emprego. Porque o emprego, se tu quiser fazer uma nova faculdade, você faz. Agora, a pessoa que você vai casar, o que Deus uniu, o homem não separa. Se você escolher mal com quem você vai casar, já era, até o resto da sua vida, você está entendendo? Então, só para concluir, eu sei que passou um pouco do tempo, mas obrigado por ficarem aqui e continuando prestando atenção em mim. Esses mandamentos, eu não quero que vocês vejam como uma proibição. Cada um de vocês é livre, sim ou não? Vocês são livres aí do fundo? Vocês são livres? Cada um de vocês são livres. E é livre para fazer o errado também, tá? Eu não vou mentir. Presta atenção, tá acabando, gente. Presta atenção, por favor. Vocês são livres para fazer a coisa errada. Só que saibam que está errado. Voltem para a casa do Pai. Voltem para Jesus, porque Ele te ama. E eu quero que vocês tenham esse amor, que vocês entendam esse amor. Então agora, feche os seus olhos, pode levantar em silêncio, sem falar com ninguém. A gente vai fazer o nosso momento de oração final. Deixa sua bolsa, deixa seu celular. Vai ter tempo para pegar, ninguém vai roubar, fica tranquilo, fecha os olhos. Eu sei que alguns aqui estão revoltados, não compreendem direito, porque tem muitas coisas polêmicas, eu não vou mentir. Tem coisas que o mundo fala que é certo, mas que a gente sabe que no fundo está errado. Tem muitas coisas que acontecem e a gente não quer abrir os olhos. Mas eu peço, se vocês estão revoltados, bravos comigo, se vocês, enfim, estão com alguma dúvida, se vocês têm um pensamento diferente, abra o coração, fala assim: Senhor, e agora feche os olhos e repita no seu coração essas palavras: Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração, eu quero mudar a minha vida, eu quero adequar a minha vontade na tua vontade, eu quero ser como Jesus, que mesmo no Horto das Oliveiras, que falando: Senhor, afasta de mim esse cálice, faz a vontade do Pai. Eu quero, meu Jesus, te amar. Peça o amor para Deus. Eu não quero que vocês fiquem presos aos mandamentos em si, ao divórcio, à traição, à masturbação, ao TikTok. Não, eu quero que vocês amem a Deus. Então, se você ainda não ama a Deus, peça: Espírito Santo, venha no nosso coração, venha no meu coração, pois eu ainda estou incrédulo, pois eu ainda preciso te amar mais, pois eu ainda quero te amar mais, e eu quero te amar acima de todas as coisas, para poder entender tudo que foi falado e tudo que vai ser falado. Peça esse amor de Deus, porque é o amor que fica. Sem o amor nada somos, sem a caridade nada somos. Podemos cumprir os 10 mandamentos inteiros, que nem o jovem rico, que nem a gente ensinou aqui no começo, mas se a gente não tiver o amor para deixar nossa vida velha, para deixar nossas, entre aspas, riquezas, e abandonar tudo para seguir Jesus e seguir mais do que a nossa própria vida, a gente não é nada, a gente não consegue nada. Então siga Jesus nesse momento, tome essa firme decisão. E se você ainda não quer seguir Jesus, querer seguir Jesus. Se você ainda não tem a vontade de amar a Deus, queira amar a Deus, porque Deus vai te ajudar, o Espírito Santo vai te guiar. Mas pelo amor de Deus, não saiam de coração fechado. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem reclamações, se vocês estiverem revoltados, vem, fala com a gente no final da aula. Fala com a gente, que a gente está disposto a responder todas as suas dúvidas. Mas amem a Deus, não fechem o coração para Deus.